na época da criação do Partido dos Trabalhadores, eu estava lá passando abaixo-assinado, né? Assina aqui, assina aqui, assina aqui, para que a gente pudesse ter a construção do partido que a gente tem hoje, ocupando um espaço como da Presidência da República. E a minha última passada de estar mais organizada e com algumas responsabilidades foi no movimento sindical. Eu fui diretora do sindicato da universidade onde eu trabalho, que eu trabalho na UFRJ, na Federal do Rio de Janeiro. E como eu sou jovem, já está indo para 29 anos que eu sou funcionária de lá. E fui diretora do Sintoferj, que é o nome da sigla do sindicato. Na sequência, fui diretora da CUT Rio de Janeiro, entre 97 e 2000. E de 2000 a 2012, são 4 mandatos, eu fui da direção nacional da CUT. Então, eu saí do meu mandato sindical na Central em agosto do ano passado. E de lá para cá eu venho tentando dar uma mudada, né, nos espaços que eu venho ocupar com a minha militância, tentando participar, porque tem que dizer tentar participar, eu acho que todo mundo aqui vem fazendo dos espaços do Partido dos Trabalhadores, né? Me candidatei a vereadora e vivi junto com outros 50, eram 72 candidatos, acho que 60 pelo menos viveram e aprenderam o que seja a maneira como o partido vem funcionando hoje, de maneira antidemocrática, tomando decisões em espaços muito fechados e tentando usar a sua militância para ela trabalhar, que foi mais ou menos o que fizeram com as candidaturas, apesar de respeitar a cota de 30% da presença feminina. A única que teve algum espaço foi a mulher do Neguinho da Beija-Flor, para citar um exemplo, né, de coisa incompreensível. Nem sabia que ela era militante do PT, não tem nada nem contra o Neguinho da Beija-Flor, nem contra a moça, mas eu cito esse exemplo. Oi? Uma panelinha, né? Um exemplo de como a gente vem, e eu acho que todo mundo aqui sabe disso, né? Todo mundo aqui, ou se não quase todos nós aqui, temos uma militância, um relacionamento no partido, e sabemos de como ele vem se contradizendo naquilo que seriam seus princípios, ou que está nos seus estatutos, né? O que seria ter um partido diferente, organizado desde a sua base, com relação com a sociedade, com as organizações dos diferentes movimentos. E é muito por ter essa minha experiência na Central Sindical, ela me deu a oportunidade de ter muito conflito, porque uma entidade, num momento de maioria petistas e depois só de petistas, ali a gente vivia o tempo todo conflito de decisões políticas. E hoje a gente tem isso presente, como é, por exemplo, o caso do leilão do petróleo, enfim, ou a privatização dos aeroportos, é uma lista. Já faz bastante tempo, então, que eu venho experimentando, olhando de fora, e agora eu estou há algum tempo já frequentando a primeira zonal, acompanhando as reuniões da zonal, vendo o esforço, particularmente do presidente Quiroga e de alguns que não são da direção da zonal, para que aquela zonal tenha funcionamento, tenha atividades, tenha agenda de debate, convide pessoas que têm alguma importância no partido ou de representação do partido em espaços de governo, como aqueles que têm secretaria, no caso do município, né, do Rio de Janeiro em especial, de que fazer aquela zonal ter função, ter atividade, ter papel. E a experiência, com ela eu passei a ter contato com uma série de companheiros, alguns que eu conhecia há bastante tempo, né, como é o caso do Og. Eu conheci o Og em 78, né, 79. E tantos outros com quem passei a conviver. E a gente veio num processo de avaliação presente na zonal sobre as necessárias mudanças que o partido precisa sofrer. E isso não tem cor, o nome de corrente política, tem unidade entre os que lá se reúnem e alguns que passaram a se aglutinar sem ser dessa primeira zonal, ao longo de um processo que a gente veio construindo, de fazer um debate sobre necessárias mudanças na estratégia, na tática, no funcionamento que o partido vem tendo. De repensar a conjuntura nacional e internacional, de pensar no que será a disputa nos governos estadual e
no governo federal para renovar a presidência da República, mas renovar com a Dilma, continuando presidente, e para ter no governo do Estado a candidatura própria do PT com um candidato já definido que se chama Lindbergh. E isso a gente vem pautando com a expressão de documentos, com a realização de atividades políticas no espaço do PP e buscando polarizar, coisa que a gente percebe que tem ampla repercussão e talvez o apoio, né, se não de toda a base, de muito, amplamente da base partidária, sem que ela tenha espaço de fazer essa discussão. Então, por conta disso, se veio pensando que é necessário não só fazer crítica ou avaliação, mas é necessário a gente agir. E a gente veio organizando, então, uma movimentação na linha de repensar o partido, renovar o partido. São muitos os verbos que a gente já tentou ver qual é o mais adequado, mas nessa de o partido sofrer mudanças importantes para enfrentar os desafios que nós temos pela frente, para que, se a gente bater um governo federal com a Dilma e um estadual, para que esses governos efetivamente façam diferença. Um segundo mandato de Dilma, ele não pode repetir o primeiro. E então a gente acaba, com a abertura do PED, com todos os problemas que o processo tem apresentado para nós, formando uma chapa. E dessa reunião que a gente tem feito, apareceram as chapas para estadual, para municipal, para zonal. No caso da nossa zonal, a gente teve uma felicidade, inclusive, de ampliar o campo ou as referências nas diferentes correntes políticas que a gente tem no partido. E isso a Clarissa vai representar quando vier aqui ao microfone, como candidata que ela é à presidência do Diretório Municipal. E temos o Quiroga como candidato à presidência do Diretório Municipal e o Renan como candidato a presidente do Diretório Estadual. E eu estou esquecendo aqui do nosso companheiro, que eu nunca consigo falar o nome dele, eu não sei por que cargas d'água, eu botei no papel. Divino, que é candidato à segunda zonal. Você desculpe, Divino, mas a minha anomia é grave, não é com você só, infelizmente. Mas, enfim, então nós temos algumas referências importantes que a gente pretende trabalhar como importantes para que saiam vitoriosas desse processo. E vitorioso não é só quem sai eleito, né? Naquilo que a gente possa ter de projeção de figuras que cumprem um papel importante já naquilo que tem de trajetória dentro do partido. E como a maioria desses que eu citei, tirando eu e o Divino, é muito jovem, né? Esses aí vão estar tendo um bocado de tempo para frente ainda de se projetarem, de terem um papel, eu espero, protagonista no que a gente possa construir no PT. Então, o convite para essa atividade foi muito para que a gente pudesse, ainda que de uma maneira rápida, fazer uma reunião dessas apoiadores, dessas candidaturas, dar a elas o espaço de também poderem estar se apresentando, e da gente buscar que todos se integrem a esse processo que a gente está tentando a duras penas construir. O PED está um processo muito frio, às vezes a gente tenta enxergá-lo, onde é que ele está se desenvolvendo, porque tirando o debate nacional, que a gente vê a movimentação pelo país, e um pouco do estadual, no ponto de vista do que tem a ver com a disputa municipal e zonais, a gente vai ter que dar nó em pingo d'água para ver se tem o debate entre os candidatos. A gente está até combinando um pouco para ver como é que faz o debate entre as candidaturas municipais, e a gente está tentando que saia, no caso da primeira zonal, não sei o caso da segunda zonal como anda, mas enfim, a ideia é que a gente tente fazer com que a campanha mobilize, leve as pessoas às urnas e as faça pensar a militância, aqueles que estão habilitados a tomar decisão nesse momento do PED, a gente renovar, fazer mudanças importantes nas direções, nas mais diferentes áreas que estão agora sendo avaliadas. Então é um debate que a gente quer
que todos se envolvam e que a gente possa manter o contato e a reunião ao longo de um processo que transcende o PED. Eu vou ficar por aqui, eu vou convidar agora o Divino, o candidato da 2ª Zonal, e a gente vai ouvir cada um desses que estão aqui presentes, para que nós possamos conhecê-lo, saber um pouco da sua trajetória e do porquê que se apresentam como disponíveis, militantes, integrados a um processo, lutando para que ele tenha vigor, tenha consequência, enfim, dê desdobramento a algo que a gente precisa, com certeza, fazer valer e construir renovando a militância, porque a gente tem uma coisa que uma coisa que eu gostaria primeiro que a gente tivesse feito as pessoas se habilitarem a votar. Alguns amigos meus muito queridos ou amigas disseram: eu não quero pagar porque eu não quero votar. Alguns até estão em dia com o partido, mas ainda não sabem se irão às urnas. Era bom que todos fossem às urnas, aqueles que estão habilitados. E quem dessa vez comeu a mosca, ou tem muita razão de estar afastado do processo, a gente conseguisse ganhar para reaproximá-los e para frente a gente poder estar com mais militantes, porque o partido tem militante à beça, e está todo mundo muito afastado, muito fora, descrente do processo, sem ter alternativa, continuando petista, mas afastado de tudo, sem conseguir ter referências. Então vamos aí, Divino, fica com você a palavra agora.